Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar do Guarani do José de Alencar. Para a gente falar dessa obra tão importante na literatura brasileira, um marco realmente, a gente precisa lembrar um pouquinho de como surgiu a nossa literatura. Foi na época do quinhentismo, mas era uma literatura meio de informação, né? Não era lá uma literatura assim de ficção. Depois a gente veio com o barroco aquela coisa do corpo contra a alma, uma literatura rebuscada, difícil de entender. E depois disso passamos pelo arcadismo, que ressaltava uma vida mais tranquila, uma poesia também mais tranquila, enfim. Depois do arcadismo, nós chegamos com o romantismo. E olha, eu vou falar para você. O Guarani do José de Alencar é um verdadeiro marco na literatura brasileira. Por quê? Porque o José de Alencar ele tinha uma empreitada, ele se colocou uma empreitada, e essa era descobrir o verdadeiro herói da literatura brasileira, ou seja, ressaltar esse herói. Ele começou a pensar assim: quem poderia ser esse herói? E nada melhor que um índio para ser esse herói, porque o índio era algo totalmente brasileiro, né? Não tinha influência de ninguém de fora. Então ele começou a escrever esse livro e vamos ao resumo, que é o seguinte. Bom, no interior do Rio de Janeiro vivem Dom Antônio de Maris, sua esposa, e também a Cecília, filha, Dom Diogo, filho, e a Isabel, que na verdade é uma filha bastarda do Dom Antônio de Maris. Mas ela vive ali como se fosse prima da Cecília. Bom, naquela vida ali, meio em meio à selva, enfim, eles acabam conhecendo um índio chamado Peri, que é o nosso herói, e o Peri, ele salva a Cecília de ser esmagada por uma pedra. E nesse ínterim que ele salva a Cecília, ele é reconhecido pelo Dom Antônio de Maris e o Dom Antônio permite que ele more ali numa cabana próxima à casa deles. E o Peri, ele adorava a Cecília, a quem ele chama de Ceci. E ele vive para fazer as vontades dela, ele a protege muitas vezes de algumas coisas que acontecem, porque a gente vai verificar que durante o romance existem os vilões, os mocinhos. O Álvaro é um dos mocinhos, ele é um dos capatazes ali do Dom Antônio. E o Álvaro é apaixonado pela Ceci. No entanto, ele não é correspondido. E quem gosta do Álvaro é a Isabel. Sabe aquela história? Um gostava de outro, que gostava de um, que não gostava de ninguém? Então, é assim que aconteceu no romance. A ação vai se desenvolvendo a partir do momento em que o Dom Diogo sai para uma caçada e ele acerta uma índia. Essa índia estava ali no meio da mata, não sei o que estava fazendo, mas enfim, ele tenta acertar o animal e acerta a índia e essa índia morre. Bom, a tribo dos Aimorés, a que pertence à Índia, é uma tribo muito guerreira. E eles começam a fazer o quê? Eles começam a planejar como se vingar da família do Dom Antônio de Maris e eles continuam nessa empreitada. No entanto, o perigo não vinha só de fora da casa do Dom Antônio, vinha de dentro também. Porque dentro da casa ele tinha um empregado chamado Loredano. Esse empregado, na verdade, era um frei que deixou a religião e passou a viver assim, de fazer serviços, favores, enfim, para outras pessoas. E ele estava ali, era um agregado da casa, um empregado da casa. E esse Loredano, ele simplesmente desejava raptar a Cecília e fugir com ela, além dele querer também toma posse de uma mina de prata que havia ali perto, que ele havia descoberto. Enfim, ele era o vilão da história, né? Ele e a tribo dos Aimorés, que já começa a preparar a sua vingança e cada vez mais fica iminente o ataque deles à casa do Dom Antônio. Bom, eles começam a cercar a casa, começa a faltar alimento. O Álvaro sai então para poder comprar alimento e ele é morto pelos índios da tribo Aimoré.
E quando ele é morto, ele é muito assim adorado pela Isabel, porque na verdade durante o romance eles se envolveram, que a Isabel era muito apaixonada por ele, eles se envolveram. E quando o Álvaro volta, já morto, resgatado pelo Peri, né, da tribo Aimoré que tinha matado o Álvaro, ela se desespera ao ver o corpo morto do amado e o que ela faz? A mãe da Isabel tinha dado para ela um colarzinho. Dentro desse colar tinha um veneno chamado curare, um veneno indígena. E esse veneno era para ela usar em alguma situação que ela não tivesse saída, né? Que ela preferisse a morte do que aquela situação. Então ela toma, ela ingere aquele veneno e ela acaba morrendo abraçada ao corpo do Álvaro. Ai, que lindinho, gente. Mas enfim, o que acontece com a Ceci e com o Peri? O Peri, ele toma água envenenada e vai lutar contra a tribo Aimoré. Olha só. E só que acontece que a intenção dele era o quê? Que eles o matassem e que comessem a carne dele, porque a tribo Aimoré era canibal. Então a intenção é que eles comessem a carne dele e pudessem morrer envenenados. Outra coisa também que o Peri tomou conta de fazer foi o seguinte: ele colocou veneno também na água do Loredano e dos seus capangas. E o que aconteceu? Muitos deles morreram. O Loredano tentou invadir a casa do Dom Antônio de Maris. Essa invasão não foi bem sucedida. Ele foi preso e condenado à fogueira. Enquanto isso, os aimorés estavam chegando. E o Peri vai então para esse suicídio, digamos assim, né, contra a tribo. Mas nessa época o Álvaro ainda estava vivo, então o Álvaro foi lá a pedido da Ceci resgatar o Peri. Enfim, Loredano e sua turma mortos, a tribo Aimoré invadindo a casa, a fazenda do Dom Antônio de Maris, e o Peri tinha tomado um antídoto contra o veneno a pedido da Ceci, porque afinal ele fazia tudo que a Ceci queria. Então acontece o seguinte: chove, existe uma tempestade enorme durante tudo aquilo. Dom Antônio de Maris explode a casa para que os aimorés não tomem a propriedade dele. Ele explode a casa e só sobram o Peri e a Ceci. E o Peri, assim, num esforço descomunal, vejam bem, que herói nós temos, hein, gente? Ele num esforço descomunal diante da cheia do rio Paquequer e daquela tempestade, ele tira uma peroba da raiz, né? Puxa a árvore, improvisa uma canoa para ele e para Ceci e eles somem no horizonte em cima daquela canoa improvisada. Gente, uma coisa muito interessante que eu achei no livro é que a Ceci desperta várias paixões. Mas há uma passagem do livro em que se diz que o Loredano desejava a Cecília, desejava raptá-la, enfim. O Álvaro amava durante um período a Ceci e o Peri adorava. Então é isso que a gente tem que ter na mente, a relação entre eles era assim. Bom, com esse livro, o José de Alencar exalta a figura do índio e ele também começa a firmar as bases de uma literatura mais nossa, sabe? Que não fosse tão espelhada nas coisas da Europa, na literatura europeia, na filosofia europeia, enfim. É realmente um marco. Eu recomendo. Gente, é muito legal. O triângulo da Isabel, da Ceci, o Álvaro e o Peri ali no meio também, na verdade um quadrilátero, né? É muito interessante. Então, bora ler o Guarani do José de Alencar. Beijo!